tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao nosso quinto encontro nessas sessões de apresentações. Hoje a professora Juliana vai fazer uma palestra sobre aplicação de provas e cálculo de notas na plataforma Aprender 3. Queria agradecer a todos pela presença. Caso vocês queiram fazer perguntas, eu vou solicitar que vocês levantem a mão e aí, ao fim da apresentação, a professora Juliana vai tirar as dúvidas. Bom, então, professora Juliana, muito obrigado por contribuir com a sua palestra, e aí eu passo a palavra para você. Obrigada, Matheus. Boa tarde a todos. Vim aqui compartilhar um pouquinho de experiências com o Moodle, né? Dando continuidade ao nosso ciclo de palestras e compartilhamento de experiências, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre a aplicação de provas via Moodle e como montar uma planilha de notas também, tá? Antes dessa pandemia e do semestre remoto, eu já estava adotando a aplicação de provas via Moodle, e uma coisa muito interessante nos 3 semestres que eu fiz isso foi que a média de notas das provas da disciplina que eu aplicava via Moodle não mudou de quando era prova presencial. Então, as médias, as estatísticas das médias permaneceram mais ou menos constantes ali. Então, eu achei muito interessante porque mostra, né, que realmente a gente pode simular uma prova por aqui sem grandes perdas, né, para o aluno fazer longe da gente, né? Então, essa experiência me mostrou que não há muita diferença nas estatísticas de notas, tá? E eu fiz isso em 3 semestres, numa disciplina de fontes de energia, que é uma disciplina que tem basicamente muita questão de cálculo, tá? E aí eu vou compartilhar com vocês como eu fazia essas provas, como eu delimitava alguns fatores para que os alunos pudessem fazer, sem dar muita margem, né, para consultas de colegas, enfim, outros tipos de consultas, né? É claro que consulta sempre vai ter, mas a gente consegue ali delimitar o que ele precisa fazer e como ele vai fazer, e principalmente em quanto tempo ele precisa fazer aquilo ali, tá? Então, vou pedir licença aqui para compartilhar minha tela, entrar na tela do Aprender 3, para vocês verem. Aqui no Aprender 3, eu não sei quem já fez a migração de uma disciplina do Aprender que nós utilizávamos, né, para o Aprender 3. É muito fácil essa migração, tá? A gente mesmo pede a criação aqui pelo Aprender 3 para o SEAD e fazemos essa migração. Existem aqui nesse espaço de ajuda ao professor, tem 2 vídeos de 5 minutos cada um ensinando a fazer o backup do Aprender anterior e o segundo vídeo ensinando a restaurar o backup nesse Aprender novo. Então, é muito fácil da gente mesmo fazer essa migração, e quando a gente faz essa migração, os componentes, né, os tópicos que a gente tinha no Aprender 1 vem totalmente para cá. Então, eu fiz a migração, todas as minhas aulas vieram, os documentos que eu botei aqui vieram, então veio tudo. Então, foi bem tranquilo e fácil de fazer essa migração. E eu sugiro que todos façam, porque apesar de termos pouco tempo para aprender a mexer nessa plataforma nova, né, ela é muito mais amigável que o primeiro Aprender, tá, gente? Se a gente começar a mexer, a gente vê que a interface é bem melhor, as turmas ficam visivelmente melhores também, e é amigável, as ferramentas da plataforma são bem amigáveis. Então, eu sugiro que todos façam isso, tá? Então, aqui, indo diretamente para o tópico da nossa conversa, eu vou mostrar aqui para vocês a coisa mais importante que eu acho que deve ser feita primeiro, quando a gente pensar tanto na turma, né, principalmente agora que a gente vai fazer tudo online, quanto para a prova, que é muito importante, que é o banco de questões das nossas turmas no Aprender. Então, aqui no banco de questões, desculpa, preciso primeiro ativar a edição, né? Vou pedir desculpa que talvez meu computador fique um pouco lento, tá, gente?
Então, vou ativar a edição aqui. E entrar num banco de questões para mostrar para vocês como é que insere, uma questão aqui no banco de questões. Então, o banco de questões, quando a gente clica lá, vai aparecer aqui essas 4 possibilidades de criarmos questões. Criarmos questões gerais, tá? Criarmos questões por categoria, importar questões em outros formatos para o aprender, sendo que essa importação eu particularmente acho um pouco complicada, porque não são todos os formatos que são aceitos pelo aprender, principalmente o formato doc não é aceito, então tem que transformar em texto para importar, ou exportar questões. A gente consegue também tirar as questões que estão aqui e gravar em outro formato no nosso computador, tá? A categoria pai, né, padrão, sempre vai ser a categoria com o nome da sua turma, tá? Mas a gente pode criar, além de criar questões aqui, criar categorias. Nessa disciplina especificamente, como são várias fontes de energia que a gente vê, eu criei uma categoria para cada fonte. Então, uma categoria para energia eólica, uma categoria para energia solar, uma para hidroelétrica e outra para termoelétricas, tá? Então, todas essas categorias foram criadas e dentro de cada categoria, então, eu coloquei diferentes questões, tá? Aqui vocês podem ver que o nome das minhas questões são sempre iguais, mas isso quando eu montar a prova para vocês verem, vocês vão entender por quê. Porque como eu tenho essa sequência dada na aula, então sempre a minha questão 1 vai ser questão de termoelétrica, sempre a minha questão 2 vai ser eólica. Então, por isso que eu botei em um banco o mesmo nome da questão, tá? E mais para frente vai ficar mais claro isso aqui. Então, quando a gente entra aqui, criar nova questão na categoria, a gente escolhe o tipo de questão que quer adicionar, tá? Então, a gente tem vários formatos de questão, basicamente, todos que a gente conhece. A gente pode criar uma questão múltipla escolha, verdadeiro ou falso, uma questão de associação, uma resposta curta, né, que seja em apenas uma linha, uma questão numérica, que é a mais normal no meu caso, né, porque envolve cálculos, né, dissertação, calculado, que aí pode mostrar o cálculo, né, cálculo simples, enfim. Inclusive questões dissertativas, para o aluno escrever dissertando. A grande diferença é que na questão dissertativa, nós temos que corrigir um por um. As outras questões, o próprio Moodle faz essa correção, tá? Então, a gente vai criar uma questão numérica aqui, para vocês verem como funciona mais ou menos. Então, quando eu vou criar uma questão numérica, eu vou escolher em qual categoria ela vai estar, né? Então, o nome da questão, tá? Posso inserir um texto, tá? O nome da questão vai ser aquele nome que vai aparecer lá na frente no meu banco de questões, tá? Se eu quiser que essa questão, quando for aplicada ao aluno, ele submeta uma resposta, apareça um feedback sobre a resposta dessa questão, eu posso mandar para o aluno. Depois de inserir, então, a questão, né? Eu vou, então, colocar a resposta da questão com erro ou não, tá? Então, essa questão pode ter um erro ou não. Calma aí, desculpa. Isso mesmo. Com erro ou não. Esse erro, se a gente acrescentar o Moodle na correção, vai considerar esse erro, certo? E quanto da questão vai valer, quantos por cento essa questão vai valer no total da questão, tá? Então, eu posso adicionar isso se eu quiser um feedback sobre a resposta, eu também posso colocar, certo? Posso, então, pôr. O Moodle também pode considerar várias respostas. Então, às vezes, tem um cálculo que pode ter resultados diferentes, dependendo de algum fator que possa ser inserido na questão, né? Então, a gente pode pôr as várias respostas e o Moodle vai levar em consideração todas as que a gente inseriu. Podemos Juliana, colocar essa resposta é numérica?
Nesse tipo de questão tá, Suzana? Que Tem que eu ser um botei número, o né? tipo de questão numérica, sim, tá? Eu coloquei nesse tipo de questão, tá? Então, a gente pode ou não colocar unidade, tá? Então, unidades não são usadas, apenas valores numéricos, ou então eu posso pôr unidades opcionais ou que precisa ser fornecida e será avaliada. E caso a gente considere a unidade, a gente pode colocar uma penalidade para quem não considerar essa unidade, certo? E a gente consegue depois mostrar para o Google como faz essa consideração da unidade, qual seria a unidade a colocar, tá? Aqui em unidades a gente vai pôr e um multiplicador para ele também considerar caso a unidade pertença, né, à mesma grandeza, mas esteja, não, desculpa, pertença ao mesmo fator, mas esteja em grandezas diferentes, a gente pode pôr também esse multiplicador, tá? E aqui a gente pode escolher na questão se a gente vai dar dicas após a primeira tentativa, se a gente escolher isso na hora de preparar a prova. Então, o aluno fez a primeira tentativa e errou. Vai ter uma dica para ele fazer a segunda? Ele errou a segunda, vai ter outra dica? E se tiver, vai ter penalidade para cada dica que ele receba, né? Então, a gente pode adicionar isso na questão também, tá? Então, aqui, vou mostrar para vocês como fica uma questão. Uma questão aqui, exemplo para vocês, o que eu acho importante. Então, a minha questão 2 da categoria eólica, o nome da minha questão, como eu já expliquei, todas na categoria de energia eólica, eu dou o mesmo nome para todas, porque na minha prova, ela sempre é a questão 2, então é para facilitar na hora da prova, tá? O texto da questão, tá? E o que é importante aqui informar após a questão. Como eu quero essa resposta. Então, nesse caso aqui, eu quero uma precisão de 2 casas decimais e sem unidade, não precisa colocar a unidade. Por quê? Lá na resposta do meu Moodle, eu coloquei uma resposta, que é essa aqui, e falei para que não precisa ter unidade, que eu não vou usar unidade nesse caso aqui. Então, ele vai desconsiderar unidade na hora da correção. Ele vai considerar apenas as respostas com essa precisão de 2 casas decimais. E isso é importante colocar para o aluno, porque esse é o que eu verifiquei, né, com a experiência, é a principal causa de reclamações, de revisão de prova, né? Professora, eu arredondei, por isso que não acertei, ou então eu coloquei a unidade, o Moodle não considerou, enfim, eles fazem muitas reclamações. Então, o que eu acho muito importante é a gente definir para o aluno como a gente quer essa resposta, certo? Então, esse aqui é o que eu defini aqui, certo? Deixa eu ir aqui. Então, depois de criar o banco de questões, eu tenho, então, um banco inteiro de questões, tá? Com as minhas categorias. Esse banco pode ser do tamanho que a gente quiser, com as categorias que a gente fizer. Uma dica importante que eu posso dar é: vão fazendo ao longo do semestre esse banco, porque ao inserir os textos, inserir figura é um pouco chato, tá? Nas questões. Por exemplo, as figuras não vêm em qualquer formato, tem que vir em JPEG ou em PNG, né, em formato de figura. Então, a gente precisa pegar, às vezes a gente já tem questões salvas ali em Word, né, a gente precisa pegar essa figura, colar ele em um editor de imagem e salvar como imagem, tá? Então, essa é o que eu achei mais chato de fazer no caso de elaborar as questões. Então, ao longo do semestre, eu sugiro que todos vão abastecendo esse banco. E o que é interessante, se vocês olharem esse banco, ele veio lá do meu backup do Aprender 1. Eu não inseri nenhuma questão aqui. Então, veio tudo do backup, ele já fica no backup e ela vai ficar para sempre aqui na nossa página da disciplina. Então, é só a gente sempre atualizando o banco, né? E
e adicionando mais questões, tá? Ou tirando, né? Excluindo questões. A gente não precisa todo o semestre fazer esse banco. Ele serve como um banco para todos os semestres mesmo, tá? Então, após criar as questões como sugestão, vamos entender como a gente pode fazer uma prova. Então, eu tenho aqui os meus tópicos de aula. Hoje, eu fiz isso aqui só como um exemplo, tá? Para vocês. Eu adicionei aqui uma prova 1, uma prova 1 substitutiva e uma prova 2, só com exemplos para mostrar. Como eu adiciono uma prova, no caso, né? Então, eu vou adicionar atividade ou recurso, tá? O recurso questionário é o melhor para esse tipo de atividade. E aqui eu chamo a atenção para vocês, quando puderem, tiverem o tempo, deem uma olhada em todos esses recursos. Nós temos aqui ferramentas muito legais de serem usadas durante o semestre, inclusive ferramentas legais de serem usadas nessas 2 primeiras semanas de aula, que são de ambientação. Então, por exemplo, eu tenho essa ferramenta de escolha, né? A gente, às vezes, quer fazer uma pesquisa com os alunos sobre qual plataforma ele prefere, né? Então, a gente pode mandar isso para o aluno, isso pode ser uma atividade. A gente tem jogos que dá para fazer, né? Para essa questão de ficar uma coisa mais dinâmica. Então, a gente tem cada atividade que a gente pode adicionar é um recurso muito legal para a gente utilizar. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada nelas depois para entender um pouquinho, tá? Vou aqui direto no questionário para mostrar como a gente pode fazer a prova. Então, eu venho na atividade do modelo questionário, tá? E adiciono essa atividade aqui. Ao adicionar, eu vou dar um nome para esse questionário. Então, eu vou pôr aqui prova teste, tá? Posso fazer a descrição ou não, tá? Isso aqui a gente decide. E se eu vou exibir a descrição na hora que aparecer lá na página do curso ou não. Isso também pode ser editado. E agora vem as coisas mais importantes que eu considero, né? Porque são as configurações de como essa prova vai se dar para os alunos. Uma coisa muito importante que eu acho é a duração da prova. No meu caso, eu abria a prova na data da aula, por exemplo, dia 14, amanhã, de agosto. A minha aula seria às 8 da manhã, né? E encerraria no dia 13 de agosto. Eu faço um cálculo normalmente para quanto tempo o aluno levaria para fazer cada questão. Como a minha prova são 4 questões, eu considero assim, uma questão que eu resolvo em 5 minutos, né? Se eu tiver que anotar tudo, fazer os cálculos, e eu, como professora, consigo resolver em 5 minutos, o aluno levaria 20 minutos. É uma consideração que eu faço para essa disciplina, tá? Considerando tudo que a gente tem. Então, se o aluno levaria 20 minutos, são 4 questões, ele precisaria de 1h20, boto mais 10 minutinhos ali, né, como feedback. Então, o meu questionário seria encerrado no horário da minha aula, que é 9h50. Porém, ele teria 1h30 para fazer essa prova. Então, 1h30, 150 minutos? É isso, né? 90 minutos, desculpa. Ele teria 90 minutos. Então, ele poderia entrar aqui tanto às 8 até 8h20, que ele vai conseguir essa 1h30, então ele vai ter esse tempo, tá? Mas em qualquer horário que ele conseguir entrar, em 90 minutos a prova dele vai fechar. Então, ele vai ter esse tempo. E por que eu acho importante a gente limitar esse tempo de uma forma, né, que seja viável para o aluno, né?
justamente para não dar tempo para eles ficarem trocando questões, né? Às vezes eu sei uma questão e o meu colega não sabe, então eles podem trocar, ou o tempo mesmo de consulta deles diminui, eles sabem que vão ter tempo, então eles têm que concentrar naquilo que está na tela, como se fosse uma prova mesmo, porque se eles não se concentrarem, em 90 minutos a prova vai se encerrar, então ele precisa disso, né? Então, assim, um grande receio que eu tinha é, os alunos com notas mais baixas vão se escorar nos alunos com notas mais altas, porque, inclusive, eu dava prova, eu deixava eles usarem a sala de aula, o computador deles na sala de aula, um fazia do lado do outro. Só que se o aluno que estudou mais for parar para ajudar o aluno que estudou menos, ele não vai conseguir fazer a prova dele. Então, é muito difícil um ajudar o outro. E eu vou mostrar aqui para vocês que eu faço a prova de forma que há uma probabilidade muito pequena de uma prova ser igual à outra. Então, as provas de todos eles são diferentes. Então, essa probabilidade de um pedir ajuda para o outro já cai muito, né? Então, por isso que eu acho muito importante a gente fechar. E aí, quando fecha, quando expira esse tempo, né? Eu falo para o Moodle o que ele vai fazer. As tentativas abertas já vão ser enviadas, porque vocês vão ver que o aluno tem que mandar enviar quando ele terminar. Então, se ele já fez uma questão, mas não terminou a prova, as que ele já fez vão ser enviadas, né? Existe um período de carência, ou o aluno, o tempo expirou, aí o Moodle vai avisar, seu tempo expirou, você não pode continuar fazendo a prova, envie agora, o próprio aluno envia o que ele já fez, ou se o próprio aluno tem que submeter, tem que ter essa responsabilidade de submeter, ou então nada vai ser contabilizado. Então, a gente escolhe, normalmente eu coloco aqui que as tentativas abertas já serão enviadas automaticamente, tá? Então, essa é a Ju, só configuração. uma dúvida aqui, rapidinho. Pode falar. Sobe aí. O que é esse dia 13 aí? Sobe um pouquinho. Ai, não, Encerrar eu o... errei. Eu que errei aqui, Carla. Não, beleza. 14, tá? Não é porque aqui eu estava dando um exemplo do horário da aula e eu que esqueci de mudar a data. 14, como Juliana, se fosse uma aula. Oi. desculpa atrapalhar, só para avisar que quando você clica nas opções aí, por exemplo, a tentativa aberta e tal, que aparecem algumas opções, só para te avisar que não aparece na tela, tá bom? O As quê? opções. Clica exatamente aí onde você está com isso. Quando Quê? você está enxergando algumas opções, mas para Tô. a gente não tá mostrando, é só para esclarecer. Que eu não Ai, sei se que todo mundo. engraçado. Bom, eu vou então falando, já que eu não sei, Isso, eu vou isso. falando sempre que tiver opções, tá? O resto dá para ver, né? Perfeito. Tá. Então, aqui nas opções de tempo, são essas que eu falei, né? Que pode ser enviado tudo que ele falou, o próprio Moodle vai enviar. Existe um período de carência quando as tentativas abertas podem ser enviadas, mas não é possível modificar as questões respondidas. Então, o aluno que vai enviar, o Moodle vai avisar ele, seu tempo expirou, envia suas questões, mas ele não consegue voltar nas questões para responder novamente, tá? Ou as tentativas devem ser submetidas antes que o tempo expire ou não serão contabilizadas. Então, o próprio aluno tem que submeter, senão nada vai ser contabilizado, tá? Então, normalmente eu coloco nessas tentativas abertas, enviada automaticamente, porque os alunos às vezes se perdem um pouco no tempo, aí vem reclamar, professor, eu fiz 2 questões e não consegui enviar, enfim, eu coloco para que o Moodle envie, tá? Aqui a nota, a gente vai colocar a nota para avaliar, para aprovação, tá? Então, 5 a gente pode ser. Tentativas permitidas, vai aparecer quantas tentativas naquela questão o aluno pode errar, quantas tentativas ele pode fazer. Eu, na minha prova, coloco apenas uma. Fez a tentativa, submeteu ou passou para a próxima questão, ele não consegue voltar naquela questão. Então, ele precisa responder a questão. Então, é mais uma coisa que delimita os alunos ficarem consultando uns aos outros, né? Ele tem que fazer aquela, e o colega não vai poder ajudar, porque senão ele vai perder tempo do dele. Então, eu coloco apenas uma tentativa, tá?
E aí, lá na descrição da atividade, que a gente vê que pode fazer, a gente pode falar essas regrinhas, tá? Quando você terminar, a prova será, o que foi feito será enviado automaticamente, você só tem uma tentativa, né, para envio, depois que você enviar, não vai voltar, não vai poder voltar na questão. A gente coloca essas observações aqui na descrição para os alunos entenderem como vai funcionar essa prova, né? Então, e essas tentativas permitidas, elas vão voltar lá ao nosso banco de questões, né, que mostra ali, eu não sei se vocês lembram, justamente se eu dou dicas após a primeira tentativa e, além das dicas, se existe alguma penalidade para quem for após. Então, eu vou dar duas tentativas para essa pessoa, mas se ele não acertar na primeira, a questão só vai valer 50%. Então, ele tem a segunda chance, mas a questão não vai valer tudo que ela valeria se ele acertasse na primeira, tá? Então, isso a gente pode também colocar aqui. Layout, como a gente prefere essa prova, tá? Quantas em cada página? Só um minuto. Aqui vocês conseguem ver as opções que aparecem, não? Não. Tá, então é nenhum mesmo, tá? Não. Então, aqui em cada página, quantas questões o aluno pode ver? Então, ele abriu a prova, apareceu a página 1. Quantas questões? Eu gosto de colocar uma questão por página, porque se ele passa para a próxima, ele não tem como voltar àquela página anterior, por conta das configurações que eu coloquei na minha prova. Então, eu coloco uma questão, o aluno responde aquela questão, passa para a próxima página, e na próxima página está a segunda questão. Eu coloco, então, cada pergunta em uma nova página, mas ele vai te dar a opção nunca todas as questões em uma página, e vai te dar cada 2 perguntas em uma página, cada 3, quantas questões em uma página você quiser também, tá? Então, isso a gente também consegue configurar na prova. O comportamento da questão da sua prova, como vai ser, se a gente vai misturar as questões entre si ou não. Normalmente, eu não misturo, porque na hora de escolher as questões, eu já faço essa mistura lá do meu banco de dados, eu vou mostrar do meu banco de questões, como eu vou mostrar para vocês, mas a gente também tem a opção de, nas próprias provas, poder misturar as questões. Então, a ordem não ser a mesma em diferentes provas, tá? E como vão se comportar essas questões? Se o feedback para o aluno após a questão vai ser adiado para o fim da atividade, no caso, tá? Se vai ser um feedback imediato, ou seja, o aluno submeteu, enviou aquela página, ele já vai saber se foi certa ou errada a questão dele, tá? Se pode ser interativo, com múltiplas tentativas, então é por tentativa e erro, ele bota coloca um resultado, não deu, ele coloca outro, não deu, e ele vai recebendo esse feedback a cada resultado que ele inserir, tá? Então, normalmente eu coloco adiado, porque para eles não ficarem recebendo o feedback após cada questão, né? Porque isso cria até um certo nervosismo. Fiz a questão 1, errei, agora eu vou para 2 e fica nervoso. Então, eu boto aqui o adiado, que aí no fim ele fica sabendo os erros e acertos dele, tá? Opções de revisão da prova, tá? Então, o aluno pode revisar, pode voltar durante a tentativa. O que ele pode revisar? Acertos e erros. Eu desmarco tudo. A única coisa que ele pode revisar são as notas e o feedback final. Eu não deixo ele revisar mais nada, tá? Então, eu sempre tiro essa opção aqui no caso de ser uma prova mesmo, né? Para que eles não consigam ficar voltando para revisar a prova deles, tá? E depois o fechamento também. Ele enviou, a nota já foi computada, ele pode revisar? Eu também, normalmente, a revisão é só comigo, né? Pessoalmente. Esse semestre aqui, a gente vai ter que dar uma adaptada. Provavelmente eu vou colocar como depois do fechamento ele pode revisar, né? Para trazer para mim. Mas
Lembrando que, mesmo que eu não deixe ele revisar, todas as provas eu tenho acesso. Então, eu tenho acesso a tudo que eles fazem, tá? Lá na minha planilha de notas, eu consigo acessar cada uma das provas de cada um dos alunos. Então, eu consigo saber exatamente o que ele fez, tá? A aparência, se eu quero ou não mostrar a imagem do usuário, que eu não acho relevante, né? Restrições extras na tentativa. Então, naquela prova, eu vou ter uma senha para aquela tentativa. Então, se eu precisar de uma senha para distribuir para os alunos, a gente coloca aqui a senha. Eu normalmente não uso, tá? Eu vou dar um feedback geral para esses alunos, né? Então, quais serão meus comentários para feedback, né? Para os alunos que tiveram até a nota 5, né? Limite das notas 5, qual vai ser o meu comentário, né? Quando eu tiver um limite, quem tirou 10, se eu vou ter parabéns, a gente pode colocar isso e adicionar outros campos de feedback, tá? Configurações comuns de módulo. Confesso que eu nunca utilizei esse recurso, mas a gente pode, assim, ocultar dos estudantes ou mostrar na página do curso. Ocultar dos estudantes vai ficar como uma atividade oculta, então isso aqui a gente mesmo faz, né? Restringir acesso, você vai ter uma restrição para apenas um número de alunos, às vezes a gente tem 2 turmas numa mesma sala, que inclusive o Matheus, desculpa, vai falar sobre isso, como fazer 2 turmas numa mesma sala. Então, eu só quero que uma turma tenha acesso a essa prova, eu posso adicionar essa restrição, enfim. Conclusão de atividade. Então, como é que o aluno vai falar para a gente que concluiu essa atividade, né? Que no nosso caso está sendo uma prova. Os estudantes podem marcar manualmente a atividade, então, ao fim da atividade, ao fim da última página, vai ter lá, atividade concluída, salvar e enviar, tá? Ou não tem isso para o estudante, né? Isso aqui não precisa ter, por exemplo, se a gente falar para o Google mandar o que foi feito no tempo limite, né? Ou falar para o aluno mostrar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas. Então, na hora que ele terminou a última questão da prova, vai aparecer no Moodle que ele terminou a prova automaticamente. Ele não precisa enviar nada, tá? Marcadores, isso aqui são tags das questões, das provas, para a gente marcar lá, mas eu também confesso que eu nunca usei esses marcadores aqui, tá? E eu posso ver a consequência após a conclusão da competência, após a conclusão da atividade. O Moodle, eu posso escolher que o Moodle não precisa fazer nada, pode anexar uma evidência, enviar para o aluno para revisão ou simplesmente concluir a competência daquela atividade, dar como aquilo. Normalmente é quando um módulo, né, se termina, a gente conclui essa competência da atividade, tá? Então, assim, a gente consegue inserir o que eu considero, eu inclusive falei para o Matheus, né? Eu acho que isso aqui é o que mais se aproxima de uma prova tradicional, né, sendo realizada virtualmente, né? Então, eu delimito ao máximo para que o aluno não possa fazer consultas, para que outros colegas não possam ser consultados, né? E o aluno faça realmente sozinho essa prova. Então, a gente vai tentando delimitar por todos os lados, tá? Então, aqui, depois da gente fazer a prova, a gente vai fazer salvar e mostrar para, então, adicionar o questionário da prova, tá? Então, aqui vai vir um resumo, né, do que a gente escolheu lá nas configurações. Só é possível uma tentativa, o questionário não estará disponível antes de sexta, que foi o horário que eu coloquei para abrir, o horário que ele será fechado, né, e a duração máxima de 1h e 30 minutos. E aqui vai me falar que ainda não foi inserida nenhuma pergunta, então eu vou editar o questionário. Como é que eu edito o questionário da prova, tá?
Então, eu vou aqui botar uma nota máxima, tá? Vocês lembram que lá no banco de questões, a gente atribuía notas para cada questão. Aqui, a gente vai colocar a nota máxima da prova, vamos supor que é 10, tá? E aí, a gente vai ver que em cada questão, a gente coloca quanto aquela questão vai valer, tá? Então, adicionar uma questão, eu tenho 3 opções. Adicionar uma nova questão, que é uma questão que eu não coloquei no banco de questões, tá? E vou inserir no momento do questionário. Adicionar uma questão do banco de questões ou adicionar uma questão aleatória, que também vai vir do banco de questões, mas que eu não vou escolher nenhuma categoria. Como eu tenho meu banco de questões dividido em categorias, eu vou colocar adicionar a partir do banco de questões no final, tá? Então, eu vou escolher aqui a categoria para que eu possa adicionar essa prova, tá? Energia eólica, no caso, né? Aqui vai me aparecer, tá? Mostrar as subcategorias, porque eu consigo, dentro de uma categoria, fazer, tá? Essa Só um minutinho. Essas subcategorias, né? E as questões, então, aqui vão me mostrar, tá? Vai me mostrar as questões. Aí eu vou colocar que tem que misturar as questões, tá? Normalmente eu coloco do banco de questões, desculpa, tá? Da energia eólica, tá? Aí eu posso adicionar quais são as questões que eu quero adicionar, ou então eu posso mandar o Moodle adicionar aleatoriamente uma das questões dessa categoria. Só um minuto. Desculpa, gente. Na terceira opção. Lá naquela opção eu escolho exatamente qual é a questão. Desculpa, eu fiz uma confusão aqui, tá? Na terceira opção de adição de questão vai ter essa, adicionar uma pergunta aleatória no final. Então, eu escolho a categoria, tá? Então, energia eólica. Aqui vai me aparecer as questões, então, como eu falei para vocês, todas as minhas questões dessa categoria têm o mesmo nome. Se vocês nomearem diferente cada questão, elas vão aparecer, tá? Cada um dos nomes aqui, tá? E vai me mostrar aqui nessa categoria, eu tenho 3 questões. Falo para o Moodle que eu quero uma questão aleatória dessa categoria. Posso falar 2 também, como eu preferir, tá? E adicionar questões aleatórias, tá? Quando ele adicionar questões aleatórias, aí eu posso vir aqui e adicionar mais uma. Vamos de novo. Uma questão aleatória, eu vou vir aqui em outra categoria, hidroelétrica, por exemplo. Vou vir na solar aqui, que aí tem uma subcategoria dentro da solar. Então, inclui também as subcategorias. Então, se a gente ver a categoria energia solar, tem 2 questões. Se eu incluir, vai vir a subcategoria, tem 3 questões, tá? Então, para esse filtro, no banco de questões, eu tenho 3 questões. Como a energia solar era sempre a minha primeira questão na prova, aqui todas são nomeadas como questão 1, mas, de novo, o nome da questão fica a critério de cada um, tá? Adicionar questão aleatória, e a gente tem aqui, então, as 2 questões da prova, tá? E aqui eu tenho como editar quanto esta questão vai valer, tá? A nota máxima dessa questão. Como a minha prova vale 10, essa questão vai valer 5. E essa aqui também vai valer 5, tá? Então, fiz aqui, cada questão vai valer 5. Na hora que o Moodle corrigir, se o aluno acertar nenhuma questão, ele vai tirar 0. Se ele acertar 2 questões, ele vai tirar 10. Se acertar apenas uma, ele vai tirar 5. E se na minha questão, né, na configuração da minha questão, lá no banco de questões, eu tiver colocado aquelas considerações de unidade, de considerar unidade, né, ter penalidade para unidade errada, enfim, essas notas podem ser quebradas também, né? Então, aqui
a gente grava, tá? E aqui a gente tem, então, a primeira prova. Prova teste. Então, a gente tem a prova teste, pré-visualizar. Aí, aqui a gente consegue iniciar a tentativa para simular como o aluno veria. Ele veria aqui, no caso, eu coloquei para não, lá nas configurações que a gente fez, ele podia ver mais de uma questão por página. Então, ele veria a prova exatamente dessa forma, tá? Atualmente, não é disponível, então os alunos não conseguem visualizar, ele só vai ser aberto para os alunos amanhã às 8 da manhã, tá? E aqui vai ter o campo, a questão, né, o texto da questão e o campo de resposta, e eu posso colocar qualquer resposta aqui, vamos pôr um número aleatório, a segunda questão também um número aleatório, e aí ele finaliza a tentativa, a resposta foi salva, e, segundo as minhas configurações, ele precisa enviar e finalizar e enviar. Então, aqui ele vai ter aquele feedback adiado, ele consegue ter aqui que ele tirou 0 de um máximo de 10, tá? Então, ele não teve essa nota, ele vai ter esse feedback ao final da prova e não ao final de cada questão, tá? Se eu for lá na minha turma, vocês vão ver a minha prova que a gente acabou de editar, tá aqui, tá? Então, de novo, se o aluno quiser ver, ele não pode ver, está oculto, porque lá nas configurações a gente coloca oculto até abrir a data que a gente estipulou, tá? Então, aqui eu coloquei algumas questões para mostrar para vocês agora como é que a gente vê essas notas e consegue fazer uma planilha de notas com pesos aqui na configuração do livro de notas que a gente tem na nossa sala do Moodle, tá? Na configuração, esse livro de notas, ele vai aparecer dessa forma para a gente, com todas as atividades que a gente inserir durante o semestre. Então, aquelas atividades, aquele painel de atividades que a gente tem, tudo que a gente vai inserir, se a gente fez uma tarefa, se a gente fez um questionário, se a gente fez um jogo, tudo vai vir aqui, para ver se a gente vai atribuir ponto ou não. Então, ele mesmo vai fazer essa planilha, certo? Então, aqui nessa minha planilha, eu vou configurar como eu quero isso. Então, eu tenho uma prova 2 valendo 10 pontos, que eu já tinha colocado, a prova 1 valendo 10, a prova 1 substitutiva valendo 10, e a teste que a gente acabou fazendo valendo 10. Então, o total do meu curso seria 40 pontos, né? Então, 100% do meu curso seria 40 pontos. Só que se vocês virem, o próprio Moodle fez o peso, mas eu posso editar esse peso que eu quero atribuir a essa atividade, tá? Então, eu tenho aqui o item de nota, prova 1, nota máxima 10, nota mínima 0. Aqui na categoria, eu coloco peso ajustado, né? Então, o meu peso da prova 1 vai ser, por exemplo, 40%, tá? Se eu quiser também dar ponto extra, a gente pode colocar aqui quantos pontos extras, então aquelas atividades valendo ponto, a gente pode colocar também. Salva mudanças, e eu vou colocar aqui na minha prova teste, eu vou colocar um peso de 10%. Vocês já vão ver por que essa conta aqui que eu estou fazendo tá estranha. Então, aqui, se a gente vê, a gente tem aqui 50% da prova 2, 40% na prova 1 e 10% na prova 2. E eu tenho uma prova substitutiva, que eu coloquei uma prova 1 substitutiva, seja para quem perdeu ou para recuperar nota, né? Cada um de nós faz de uma forma, que está com peso 0. O que eu posso fazer também é marcar, pegar essas duas provas, por exemplo, eu tenho a prova 1 e a prova 1 substitutiva. O aluno vai fazer as duas provas, certo? Mas eu quero só que considere a maior nota. Eu não quero que considere a nota total, a soma da nota. Eu só quero a maior nota.
Então, eu preciso colocar essas duas provas numa mesma categoria. Então, eu vou aqui na prova 1, tá? Então, vai aparecer prova 1, mover para onde? Eu posso mover para teste, mas não é isso que eu quero fazer. Calma aí, só um minuto. Adicionar, antes disso, desculpa, vou adicionar uma categoria. Então, o nome da minha categoria vai ser a P1, né? E como vai ser a agregação dessa categoria? Então, eu vou trazer a prova 1 e a prova substitutiva para essa categoria. E eu vou mandar o Moodle considerar apenas a maior nota para efeito de cálculo de nota final, tá? Então, o total da categoria vai ser por tipo de nota, nota máxima 100, ok, salvar mudanças. Eu tenho uma nova categoria, prova 1 e prova 1 substitutiva. Agora é só eu mover, eu venho nessa setinha aqui do lado, movo a prova 1 para essa categoria, P1, tá? E a prova 1 substitutiva, eu também vou mover para essa categoria P1. Então, a gente vê que a prova 1 e a prova 1 substitutiva ficaram na mesma categoria, certo? E eu configurei essa categoria para escolher a nota, a maior nota entre essas duas provas para ser considerada. Então, eu escolhi a nota 100, porque lá eu configurei como sendo 100 a maior nota. Então, aqui a nota máxima eu vou ter a nota total do meu curso, né? 100, sendo que aqui, entre a prova 1 e a substitutiva, só a maior vai ser considerada. Eu posso colocar para considerar a menor, eu posso colocar para considerar a média das duas provas, eu posso colocar para considerar a soma. Então, às vezes a gente tem várias tarefas, né? E aquela soma de tarefas vai valer uma das notas. Então, eu posso agrupar todas as tarefas numa mesma categoria e mandar o Moodle calcular como se fosse uma nota, né? Então, aquela soma. Então, eu posso agrupar nessas diferentes categorias, certo? Aqui, a gente vai ter as configurações. Depois das configurações, eu vou ter, então, aqui um relatório de notas de todos os estudantes, tá? Eu pedi para a professora Rosiane, que é professora, na verdade, dessa disciplina, né? A gente, junto com o professor Augusto Brasil, se reveza. Esse semestre ela está inscrita aqui como aluna ainda na disciplina, só para eu mostrar para vocês como é que a planilha vai aparecer. Então, a Rosiane vai ter a prova 1, a prova teste, a prova substitutiva, a prova 1, o P1 total, que é o que a gente mandou considerar, e o total do curso, tá? Então, a planilha vai dar todo esse total, considerando os pesos que a gente colocou aqui na nossa planilha de notas. A gente ajusta esses pesos aqui para que aquele somatório nos dê, né, o resultado final. Eu posso pôr escala, que eu particularmente não uso. E aqui, um recurso legal é que na planilha ele pode incluir a menção, né? Então, aqui o padrão do Moodle, me mostra isso aqui. O que não segue a gente na UNB, né? Então, eu posso editar as letras, tá? E colocar o padrão que a gente quer. Então, por exemplo, eu vou sobrepor padrões, ele vai abrir para eu editar. A letra SS vão ser as notas maiores que 90. MS vão ser as notas de 89,99 a 70, maior entre, né? MM vai ser até 50, né? MI 30 e 01, né? Aí eu apago essas outras letras, tá? Para ele não considerar, a gente já botou lá desde o 1 até o 100.
Então, apaguei, salvar mudanças. Então, lá na minha planilha final, todo mundo que tirar entre 90 e 100 vai aparecer o SS, todos entre 70 e 89,99 vai ser um MS, e assim por diante. Então, na minha própria planilha, a gente também vai conseguir inserir a menção, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui, na planilha de notas, eu também consigo importar planilhas, tá? Confesso que nunca tentei importar, até porque o Moodle é um pouco chato com extensões, né, de arquivos, e conseguimos exportar essa planilha. Então, eu quero exportar, por exemplo, para um Excel. Se eu colocar aqui o download da planilha, né? Eu incluo o que eu quero, e aqui vocês vão ver que já vai aparecer automaticamente uma planilha de Excel exportada, tá? Eu acredito que, eu não sei, não mexi, mas essa exportação, eu não sei se o SEAD tem como fazer essa exportação ser direta para o SIGA, para as notas, né? Eu acho que seria ótimo para a gente se houvesse essa exportação para o SIGA, né? Mas eu realmente não sei como é que se isso pode ser funcionalizado, né? Então, aqui a gente vai ter todos o relatório e sempre todas as atividades a gente consegue ver, tá? Como o aluno fez, quanto tempo ele levou para responder aquela atividade, onde ele acertou, em que a gente tem um relatório completo para cada atividade de cada um dos alunos. Então, se o aluno vier falar, como já aconteceu comigo, né? Professora, a minha internet caiu e eu não consegui. Eu entrei no relatório de atividades dele e vi que não caiu a internet dele. Ele ficou o tempo todo na prova, durou o tempo todo, ele ficou do início ao fim, e ele, que por algum motivo, não enviou a prova, porque eu tinha mandado ele enviar, né? E a gente consegue, então, ver cada uma das atividades desse aluno. A gente vai receber todo o feedback de todas as atividades dos alunos lá naquela planilha também, tá? Bom, pessoal, eu acho que é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Estou tentando voltar para o Teams aqui, que tá difícil. Tá lento o negócio. Me coloco agora à disposição para perguntas e durante o semestre, para a gente se ajudar aí também, tá? Vou descompartilhar aqui minha tela, mas estou à disposição, Matheus. Então, professora Juliana, muito obrigado pela apresentação. Eu vou verificar aqui no nosso chat do Teams, para ver se alguém quer perguntar. Então, vou pedir para que levantem a mão, caso queiram, e no chat tem algumas perguntas. A professora Luísa tinha feito uma pergunta durante sua apresentação, não sei se foi respondida. Ela perguntou se você podia mostrar como acessa as provas no banco. Eu falei para ela exatamente o momento, então vou esperar que ela se manifeste para ver se a pergunta dela foi respondida durante a apresentação. Matheus, Juliana, é uma prova de um aluno, por exemplo, um aluno qualquer, entendeu? Sim, sim. Lá no próprio planilha de notas, é porque eu não tenho nenhum aluno que fez, né? Aqui na que eu fiz. Mas então eu não consigo mostrar para você agora. Mas quando aparecer a planilha de notas, aparece a nota do aluno, e aí você vai ter o feedback daquela atividade daquele aluno, quando o aluno completar aquela atividade, na própria planilha de notas, tá? E se ele fez 10 atividades, 10 provas, aparecem as 10. Aparecem. Se você deixou, né? Você pode configurar quantas tentativas ele pode fazer numa prova. Se você
deixar 10 tentativas, você vai conseguir visualizar as 10, todo o feedback das 10 dele, tá? Você sabe se, por exemplo, nós temos mais de 100, eu pelo menos tenho 145 alunos numa turma. Você sabe se existe algum problema de guardar, por exemplo, 20 atividades de 140 alunos no semestre nesse banco? Olha, na verdade, eu nunca pensei nisso. Eu fiz no máximo para 50 alunos, né, que é a minha turma. Então, nunca teve problemas. O que a gente já fez é que em PI 1 são normalmente 120 alunos no total, né, juntando todas as turmas de PI. Nós fazemos prova unificada, então todos fazem via Moodle, nunca nos deu problema essas provas. A gente tem normalmente 2 provas no semestre, e eles têm que enviar também via Moodle, a gente abre 3 tarefas durante o semestre de enviar relatórios muito grandes via Moodle. Então, estou falando de relatórios de 50 páginas, né? Então, nunca tive problema do Moodle não suportar isso, tá? Mas o meu Moodle, ao final do semestre, eu sempre limpo ele, tá? Eu tiro todo mundo estava inscrito, limpo todas as tarefas, eu faço por semestre mesmo, eu não vou deixando, porque às vezes a gente vai deixando, né? Não limpa as tarefas do semestre anterior, e aí vai ficando, mas eu sempre tenho esse cuidado de limpar. Mas eu nunca tive problema, mesmo em turma de 120 alunos, com o tipo de tarefa que eu coloquei, tá? Tá bom, muito obrigada. Agora a professora Carla tem uma pergunta, então vou passar a palavra a ela. Obrigada. Ju, valeu pela apresentação, foi maravilhosa. E a minha dúvida falando um pouco da Luísa, Luísa, geralmente o Moodle ele está na infraestrutura da UNB, lá no CPD. Então, normalmente, se tiver um problema de memória no CPD, a gente vai ter, mas isso não é o caso. Então, eu acho que você não vai ter problema de escalar de aplicar para 150, que isso é um problema de infraestrutura de software. E assim, o CPD está atendendo a UNB toda, então eu não vejo um problema nesse caso, nem de recurso, nem de memória. Mas, assim, se quiser uma pergunta mais correta, vale mandar uma mensagem para o CPD Central, lá do Darcy, que hospeda esse aprender. Mas, Ju, minha questão é o seguinte, você fez o banco, aí você mostrou como fazer o banco, a questão, como criar a prova. Mas como que você fazer o sorteio, né? Para você ter uma prova para cada aluno diferentes, né? Sim. Não, então, lá quando eu fui editar questões da prova, eu criei o questionário, né? Salvei as configurações do questionário, aí vai para criar questões, né? Lá eu escolho questões aleatórias, faço a escolha pelo tipo de questão aleatória. Ele vai me abrir todo o meu banco de questões. Eu vou escolher qual é a categoria do banco de questão. Então, eu escolhi lá energia eólica, certo? Quantas questões eu quero dessa categoria? Eu quero uma questão aleatória da categoria eólica, né? Na minha categoria tem várias questões. Quero uma. Então, eu configurei assim, ele manda uma aleatória. Se você tiver categorias com muitas questões, é muito difícil que seja a mesma questão enviada para os alunos. A mesma prova é quase impossível, né? Porque... Mas isso então é na hora que você vai criar a prova, não a questão. A questão, você só coloca a categoria, que vamos dizer, os tipos de questões. Aí na hora de fazer a prova, você configura uma questão dessa categoria, aí por debaixo dos panos ele já faz automaticamente esse baralho. Isso mesmo, é na hora da prova. Então porque se tiver uma questão por categoria, você tem uma prova para todo mundo. Isso mesmo. Não, beleza, o não, banco era só isso. De questões, o banco de questões não serve só para questionário, só para prova. Existem outras atividades que você pode usar, inclusive disponibilizar questões, exercícios, tarefas para os alunos. Não fica aberto para eles, mas eu posso usar as questões do banco para outras atividades. No caso de configurar a prova, eu consigo fazer essa aleatoriedade a partir do banco, tá? Mas o banco também pode ser usado para outras coisas, tá? Entendi.
Obrigada. Resolveu nossa vida, hein, Carla? Não, demais. Não, mas eu não aplico prova, não. Tô aqui só pela curiosidade. Isso é vida. Nunca mais corrigir. E nunca mais ter aluno reclamando, porque não dá reclamando de correção. Mas vai corrigir Ah, projeto. professora, considera a unidade, considera isso. Não, gente. Ó, o Moodle não considera nada. Eu boto a culpa tudo no Moodle. Vou voltar aos mini-testes agora, Carla. Ai, boa sorte. Posso fazer uma pergunta para fechar? Claro. Eu acho que não tem mais ninguém na lista inscrito. Eu anotei várias perguntas aqui, mas foram 5 perguntas, só que 4 delas já foram respondidas durante a apresentação. Então, é só uma última pergunta, que na verdade é mais uma curiosidade, principalmente nesse momento em que a gente não está com a infraestrutura da UNB, com a rede da UNB. Você pensa em delimitar realmente o horário de aula para os estudantes responderem as avaliações, assim, pensando numa situação de a internet ficando disponível ou algum outro problema similar? Porque realmente, assim, num ambiente em que a gente tem certeza que vai funcionar, eu vejo que é a melhor opção. Aí, pensando agora nessa situação atípica, será que é a melhor opção? Você chegou a pensar nisso, Juliana? Não. O que dá para fazer, né, nesse sentido? A gente pode, por exemplo, abrir o questionário às 8 da manhã de um dia e fechar só às 10 da noite, delimitando 1h30. Então, qualquer horário que o aluno entrar do dia, ele vai ter 1h30 para fazer aquele questionário. Essa é uma opção, né? Você, em vez de horário de aula, que realmente é muito mais complicado, botar um dia inteiro, ele faz a hora que ele quiser, né? E a outra opção, que a própria resolução do CEP, né, pede, é que toda atividade síncrona tem uma alternativa assíncrona, né? Então, se eu boto uma prova em horário de aula, conta como uma atividade síncrona, né? Tá ali no horário. E aí eu teria que fazer uma substitutiva assíncrona. Pode ser também em outro horário, ou então durante um dia inteiro, porque eu acho que são 2 trabalhos à toa. Acho que o ideal mesmo nesse caso, né, Matheus, é botar de 8 da manhã às 10 da noite, às 11, enfim. E o aluno tem 1h30 a partir do momento que ele abre. Ele faz a hora que quiser, mas ele só tem aquele tempo. Acho que é o melhor. Perfeito. Eu agradeço pelo esclarecimento e por lembrar dessas opções que a gente tem também. Aparentemente, a gente não tem mais nenhuma pergunta. Então, eu vou agradecer a professora Juliana pela excelente apresentação, por ter trazido um tema que é tão importante nesse momento para a gente. Eu certamente vou usar os questionários nas minhas disciplinas. Eu já tinha algumas ideias do que fazer e acho que com as suas explicações eu vou conseguir melhorar o processo. Então, eu agradeço bastante. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu acho que não. A gente passa para a próxima. Deixa eu só ver o chat aqui. Agora a próxima sou eu que apresento.